Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema para esta meditação que fazemos neste momento, antes da celebração da Santa Missa, é baseado no Salmo 51, versículo 8, a verdade no fundo do coração. E vai nos dizer exatamente esse versículo 8. Deus ama a verdade no fundo do coração. Deus ama a verdade. Deus ama a verdade que está no interior, que está no íntimo do nosso coração. E aí, a partir disso, a gente pode começar essa reflexão nos perguntando: será que nós conhecemos essa verdade que está no fundo dos nossos corações? Será que nós somos capazes de enxergar no fundo do nosso coração aquilo que é bom, aquilo que são nossas qualidades? Será que nós somos capazes de enxergar no fundo do nosso coração aquilo que é ruim, aquilo que muitas vezes são nossos vícios, nossos defeitos, nossos pecados? Será que a gente tem a capacidade de perceber isso dentro de nós? Será que nós já paramos para nos avaliar, para nos olhar interiormente e perceber aquilo que é bom e aquilo que é ruim no nosso coração? Nenhum de nós, além do próprio Deus, já foi capaz de penetrar de forma profunda o abismo dos nossos corações. Em outras palavras, a gente pode dizer que só Deus nos conhece de verdade. Só Deus nos conhece profundamente. O livro do Eclesiástico, lá no capítulo 42, vai nos dizer que Deus sonda o abismo e o coração humano e penetra os nossos pensamentos mais sutis. O Salmo 138, versículo 12, ele vai nos dizer assim: as trevas não são escuras para ti, e a noite é clara como o dia. A partir deste salmo, nós somos convidados a elevar a Deus uma prece. Eu convido você a pedir a Deus que é luz, a Deus que nos vê, a Deus que sabe como nós somos, a Deus que nos olha interiormente, a Deus que nos envolve de tal forma que aqueles que se entregam totalmente podem ser sempre mais, cada vez mais dele, para que a gente possa viver na verdade, uma verdade que nos conduza ao caminho da graça, que nos conduza ao caminho da salvação, a uma verdade que nos livre das mentiras, que nos livre das escuridões do nosso coração, que nos livre da nossa falta de consciência, das nossas limitações, da nossa vida de aparências, daquelas armadilhas traiçoeiras que muitas vezes o orgulho e a vaidade nos colocam, daquelas emoções mesquinhas,
avarentas, que muitas vezes a gente disfarça como gestos de amor, gestos de bondade. Nós devemos pedir sempre a Deus a graça de sermos iluminados pela luz da sua verdade. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2711, ele trata a respeito da oração, especificamente da oração mental. A semana passada nós refletíamos a respeito dos tipos de oração e nós falávamos da oração mental, aquela que nós fazemos interiormente, aquela que fazemos em silêncio, aquela que muitas vezes nós chamamos de meditação, que pode ser orientada por algum texto bíblico ou simplesmente por algum fato da nossa vida. E o catecismo a respeito dessa oração vai dizer que é um encontro profundo com Deus. E assim vai dizer: entrar em oração é recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, entrar na presença de Deus que nos espera, fazer cair as nossas máscaras e voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama. Somente através da nossa oração, somente através desse diálogo que nós fazemos com Deus, um diálogo sincero, um diálogo silencioso, um diálogo franco, um diálogo verdadeiro, que nós fazemos com esse Deus que nos ama, é que nós vamos ser capazes de esclarecer as maiores dúvidas, os maiores conflitos que nós trazemos no nosso coração. Muitas vezes um coração que é confuso, que é dividido, que não é inteiro para Deus. Somente esse diálogo que nós mantemos com Deus, essa oração sincera, é capaz de nos conduzir, é capaz de nos fazer conhecermos de verdade. Somente, dizia aqui o catecismo, somente através da nossa oração, desse diálogo sincero com Deus, é que nós vamos tirar as nossas máscaras. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, ele vai dizer que somente os puros de coração é que verão a Deus. Então, a necessidade de buscarmos, através da verdade, da nossa oração, retirarmos estas máscaras, purificarmos o nosso coração, para que a gente possa ver a Deus. E quais são as máscaras que nós vestimos, que nós usamos? E quando eu estou falando de máscara aqui hoje, eu não estou falando das nossas máscaras de proteção por conta da pandemia, que nós tivemos que nos acostumar a usar, que já faz parte do nosso dia a dia. Quais máscaras nós usamos, que não são as máscaras da pandemia, e que nós precisamos muitas vezes olhar de verdade para elas, porque nós mesmos nos enganamos com elas. Quantas vezes, diante de uma situação, de um pedido de ajuda de alguém, de um pedido de socorro, a gente vai dizer assim: eu queria muito, mas hoje eu não posso. Quando na verdade a gente gostaria mesmo é de dizer: eu não quero fazer isso, eu não quero te ajudar, eu não estou com vontade. Ou senão a gente diz assim: eu não me importo com isso, deixa para lá, eu não quero saber. Quando na verdade a gente gostaria mesmo é de dizer: eu não quero ouvir a verdade, não me interessa a verdade, interessa aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou convicto e ponto. Ou senão a gente fala assim: isso é bobagem, para que se preocupar com isso? Quando na verdade a gente está querendo dizer: eu não quero saber daquilo que é certo, eu não quero mudar, eu quero continuar dessa forma, então é bobagem. Ou senão a gente, em relação à fé, a gente vai ouvir assim: eu não acredito nisso, a igreja vem com essas regras, com esses dogmas, com essas normas, quando na verdade a gente quer dizer:
Eu não consigo fazer com que a minha fé me confronte, com que a minha fé me faça ser verdadeiro, com que a minha fé me faça ver que de fato eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso trilhar o caminho de Deus. Ou senão, a gente ouve muito, eu não quero mais continuar com esse meu casamento, não vale mais a pena. Quando na verdade a gente quer dizer, eu quero um amor fácil, eu quero um amor que me sirva, eu quero um amor que faça só as minhas vontades, eu não quero ter paciência, eu não quero ter compreensão. A gente vai vestindo essas máscaras, são muitas, para fugirmos das situações da vida. Só que a gente precisa se lembrar de algo muito profundo. Nós podemos usar as máscaras que nós quisermos, nós podemos enganar a nós mesmos, porque tem gente que mente tanto a ponto de se convencer da própria mentira, mas a Deus, nenhum de nós engana. A Deus, nenhum de nós impressiona com as nossas máscaras, com as nossas mentiras, com a nossa falsa oração, com a nossa falsa piedade, com a nossa língua. A Deus, ninguém engana. São Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas, não vos iludais, de Deus não se zomba. Ou seja, ninguém consegue zombar de Deus, ninguém consegue fingir diante de Deus. Nós podemos, como Adão no paraíso, tentarmos nos esconder de Deus diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações. A gente sempre busca uma moita, a gente sempre busca uma forma de se esconder de Deus. Mas Deus sempre vai nos procurar. Assim como ele procurou Adão no paraíso depois do pecado, e Adão se escondeu de Deus porque estava nu, porque estava em pecado, Deus, porque nos ama, ele vai sempre nos procurar. Ele sempre vai nos buscar, ele sempre vai atrás de nós. E nesse sentido, o Salmo 138 vai nos dizer, Senhor, tu me examinas e me conheces, penetras de longe os meus pensamentos, sabe todos os meus passos. E por que Deus nos sonda tanto? Por que Deus nos procura tanto? Por que Deus quer tanto que nós percebamos os nossos pecados e assim a gente se converta? Por que Deus quer que a gente se livre das nossas máscaras? Alguns vão dizer, muitas vezes influenciados por uma ideia errada de Deus, de uma ideia errada de paternidade de Deus. Alguns vão dizer que Deus nos acusa dos nossos pecados, nos faz enxergar os nossos pecados, porque Ele é um tirano dominador. Ou alguns vão olhar Deus como um juiz rigoroso, um juiz rígido. Alguns vão olhar Deus como um juiz implacável, um Deus vingador, um Deus que nos vinga diante dos nossos inimigos, daqueles que nos fazem o mal. Muitas vezes pede a Deus isso, mas Deus jamais é tudo isso. E o Papa Francisco, ele insiste muito para que a gente olhe Deus como um pai amoroso, como um pai misericordioso, um pai que nos aponta os nossos erros, nos aponta as nossas falhas, nos aponta a nossa falta de amor, a nossa falta de generosidade, mas na verdade Ele faz tudo isso não para nos acusar, não para que a gente se sinta mal, mas para que a gente possa se livrar de tudo isso, para que a gente possa viver o seu amor, para que a gente possa viver a alegria
do seu chamado. É para isso que Deus nos ajuda, para isso que Deus nos ilumina a ver as nossas falhas. Hoje eu deixo aqui um convite a você que já está aqui conosco no santuário, a você que nos acompanha em casa, através da Rede TV, através da Rede Diocesana de Comunicação, na programação Ultrafarma. Que nós, diante de tudo isso, possamos procurar sem medo a verdade que está no nosso íntimo, que está no nosso fundo do coração. Que a gente possa lutar para reconhecer essa verdade. Que nós possamos reconhecer com que amor Deus nos ajuda, com que amor Deus nos ilumina. Que amor Deus nos dá para que a gente seja sincero, para que a gente seja verdadeiro e para que a gente possa sempre viver nos seus caminhos. E eu concluo esta reflexão com o versículo 9 do Salmo 62 e com o versículo 18 do Salmo 145. Confia sempre nele. Diante dele, Deus, derrama o teu coração, porque o Senhor está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam com coração sincero. Busquemos ter um coração sincero diante de Deus, para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos mostrar a verdade, para que Ele possa fazer de nós canal da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Não nos assustemos com a verdade. A verdade, ela nos faz felizes, a verdade nos faz plenos, a verdade nos traz liberdade. Como é difícil uma pessoa que vive sempre na mentira, no erro, na enganação, como é difícil a vida dessa pessoa, porque uma mentira sempre vai precisar de outra mentira e outra mentira e outra mentira, e como é ruim quando isso tudo vem à tona, quando tudo isso aparece. Por isso, lutemos, nos esforcemos para conhecermos a verdade que Deus coloca no coração de todos nós. Nos esforcemos para sermos verdadeiros, porque o Senhor nos conhece, Ele nos vê, Ele está conosco no íntimo do nosso coração. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre. Amém. Vamos agora, pensando em tudo aquilo que nós refletimos, em tudo aquilo que nós meditamos, cantar esta oração que se faz, este salmo que se faz canto, que se faz oração. E assim que o Senhor possa nos penetrar e conhecer a verdade que nós trazemos no nosso interior. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim